Fala galera, tudo bem? E aí, você está buscando uma carreira nova? Você está querendo trocar de emprego, mas não sabe o que fazer? Se você está nessa situação, muito provavelmente você vai se deparar com um dilema muito comum para quem está nessa fase, que é: continuo, busco uma nova oportunidade, uma nova carreira como empregado, trabalhando para uma empresa, ou eu busco uma nova carreira sendo um profissional liberal ou abrindo uma empresa? Então, esse dilema, a gente vai analisar ele agora e nós vamos olhar os dois lados dessa moeda. Primeiro de tudo, é importante entender que esse dilema ele é baseado numa polaridade. Porque eu sei de gente que trabalha como funcionário de uma empresa, como empregado, que acha que trabalhar como profissional liberal e ter empresa é melhor, e vice-versa. Quem é profissional liberal, quem tem empresa, fala que a vida como empregado é muito mais fácil. Então é muito uma questão de perspectiva, para que quem está de um lado quer ir para o outro, quem está do outro lado quer para um. Então vamos analisar, olhando com calma, cada um dos lados, os prós e os contras, para a gente entender o porquê desse dilema, o porquê dessa polaridade. Isso chega a ser quase um tabu, porque se você for perguntar para alguém, para algum colega de trabalho que trabalha com você, eles ou vão falar que não, você está maluco, se você for abrir uma empresa é muito trabalho, como é que você vai conseguir dinheiro? E aí, como é que você vai conseguir cliente? Se você for trabalhar por conta, não dá, vai defender sempre a situação que ele está. Quem está do outro lado, se você conversar, ele vai falar que é bom, ele vai falar que é legal, que você tem mais liberdade, só que ele vai trazer alguns problemas. Só que se você perguntar para ele, falar, mas você voltaria a trabalhar como funcionário, como empregado? A resposta dele vai ser com certeza não. E o porquê disso? Então vamos olhar primeiro o trabalho como empregado. Quais são as seguranças que você tem? Porque a maioria das pessoas que falam que prefere, o dilema é: se eu sou empregado, eu tenho segurança, eu tenho estabilidade. E de onde vem essa sensação? De onde vem essa questão? O pessoal fala, todo final do mês meu salário está garantido. Eu tenho meu plano de saúde, eu tenho meu vale alimentação, meu vale refeição, isso é todo mês e é garantido. Mas será que realmente é garantido? Porque tem alguns colegas meus que trabalhavam com uma grande empresa. Essa empresa ela começou a decair financeiramente, como pode acontecer com qualquer empresa. Chegou num ponto que foram saindo os profissionais, foram saindo, e os que ficaram, a empresa não conseguia mais pagar o salário. Ela não conseguia honrar mais com os compromissos. Resumindo, eles não tinham mais estabilidade nenhuma. Alguns deles preferiram sair para ganhar menos do que ganhava, mas pelo menos continuar com aquela certeza de que teria aquele salário. Outros não, foram empreender, foram trabalhar por conta, virar PJ, porque pelo menos se eles fechassem o trabalho, eles teriam aquele salário todo mês. E aí que tá. Normalmente, essa sensação de segurança ela vem muito do instinto de sobrevivência do ser humano. É um instinto animal bem primitivo que nós temos de sobrevivência. Então, se eu estou numa situação confortável, eu prefiro continuar nela. E eu também tenho a tendência, por causa desse instinto de sobrevivência, eu tenho a tendência de sempre olhar para fora e enxergar só perigo e problema. Isso é muito comum, inclusive os biólogos já classificaram esse instinto como instinto de sobrevivência básico de qualquer animal. E nós somos um animal, assim como qualquer outro. A única diferença é que a gente não está preocupado com o leão, a gente não está preocupado se algum animal vai atacar a gente. A gente está preocupado se a gente vai perder aquela segurança, que a gente vai perder aquele salário no final do mês. É isso que a gente está preocupado. Só que na verdade não é bem uma garantia. Outro ponto que a gente pode analisar dessa visão, desse lado da moeda que é trabalhar como funcionário, a gente está acostumado com o salário, com essa segurança. Porém, a gente acaba ficando descontente com esse modelo de trabalho, porque hoje em dia é muito comum. As pessoas normalmente buscam outra carreira, outro trabalho,
por falta de liberdade e autonomia. Esse é um dos principais pontos. O crescimento e o salário e os ganhos, sim, mas eu acho que em primeiro lugar, normalmente as pessoas pensam em trabalhar por conta ou abrir um negócio, empreender por causa da liberdade, fazer o que acredita que é melhor para elas, mas acima de tudo é liberdade e autonomia. Eu já comentei em um vídeo sobre os 10 fundamentos que fazem uma carreira realizadora. E autonomia e liberdade, autonomia e flexibilidade é muito importante para você se sentir realizado. E aí a pessoa está lá, é empregado, ele está descontente porque não tem autonomia, não tem liberdade, ele tem que seguir aquele padrão, mas ele está preso por causa do salário que ele fala que ele tem segurança e estabilidade. Mas aí, ele conhece o outro lado da moeda? Ele conhece o outro mundo? Você já perguntou, você já conversou com outras pessoas que têm negócio, mas conversar de verdade. Porque às vezes num papo de bar, você fala, pô, meu, e aí, cara, você tá trabalhando por conta? Eu falo, meu, corrido. Meu, complicado. Basicamente as conversas se resumem a isso. Uma conversa extremamente subjetiva e genérica. A gente nunca consegue, e é difícil realmente você sentar com alguém e entender tudo o que acontece, como que é o dia a dia de alguém que não é empregado, que está no outro lado do balcão. E aí a gente acaba alucinando muita coisa do que acontece lá. E aí eu acho que aquela situação é o que me dá estabilidade, o que me dá estabilidade, aquilo que eu controlo. Tem a questão também de, eu me manter na zona de conforto, você precisa sair da zona de conforto. Sim, existe. Mas o ponto principal é o desconhecimento do outro lado da moeda, o desconhecimento de como funciona quem não é empregado. A gente não conhece. A gente conhece, mas não conhece os detalhes, não conhece as nuances, não conhece o que faz diferença ou não no dia a dia deles. E agora, olhando para o lado de quem não é empregado, o que normalmente acontece? Chega num ponto da vida dessas pessoas, principalmente das que eu conheço e que eu trabalhei junto, que ela fala, eu tô aqui, eu já cheguei num ponto muito relevante, muito alto da empresa como empregado, e não vou crescer mais, porque eu não vou virar dono da empresa, ou eu não vou virar um stakeholder, eu não vou virar do board, eu não vou comprar ações e vou ser dono. O cara chegou com cargo de diretoria, e ele fala, legal, o que eu vou fazer? Não tenho mais pra onde crescer, tô aqui. E aí alguém oferece um desafio para ele, ou passa na cabeça dele abrir uma empresa, o cara sai e abre uma empresa. E o cara começa a crescer, 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 e aí ele nunca mais quer voltar a ser empregado. Isso que é interessante, mas aí quando você vai conversar com essas pessoas, é sempre a mesma história. Falei, aí, como é que tá, meu? Tá corrido. Ou se você conversar com ela no momento de baixa, nós vamos chegar lá, esses momento de baixa, momento de alta, de quem trabalha, de quem não é empregado, a pessoa fala, meu, tá complicado, não tô vendendo. Esses são os dois tipos de conversa. Ou tá corrido, ou a pessoa não tá vendendo. E aí, o que você escolhe para você? O que você faz numa situação dessa? Como que você resolve esse tabu? Se você realmente acredita que não é possível você ser realizado sendo empregado, sua única alternativa é migrar para abrir uma empresa ou ser um profissional liberal. Agora, se você tem muito medo da instabilidade ou da oscilação, se você acredita que não vai conseguir desenvolver, vender, porque quando você não é empregado, você precisa correr atrás do seu trabalho, ponto. Se você acredita que você não vai conseguir, então a melhor coisa para você é continuar como empregado, como funcionário. Mas você ainda continua preso nesse tabu, você continua nesse dilema, nessa polaridade. Por isso que eu falo, o erro nessa situação, quando você se depara com esse dilema, é você achar que existe um certo só e que aquele que você está seguindo está errado. E na maioria das vezes, você nem pondera, você nem faz uma ponderação real, de verdade, consciente dos dois lados da moeda. Você simplesmente está de saco cheio de ser empregado e quer sair. Só que você não pondera o porquê que você está de saco cheio, o que é importante para você como empregado, quais os fundamentos de um trabalho realizador você precisa enxergar que você precisa melhorar. E aí você acredita que o outro lado é melhor, só que aí você tem medo. Então você continua preso no dilema, você continua nessa polaridade.
eu quero muito esse. Aliás, eu quero muito esse, eu quero muito trabalhar por conta, eu não quero mais ser empregado, mas eu também quero o que esse aqui oferece. E aí esse dilema continua. E a verdade é, você nunca vai ter os dois. Você nunca vai conseguir ter estabilidade plena trabalhando por conta, ao mesmo tempo que a estabilidade plena não existe trabalhando como empregado. Eu já citei aqui algumas pessoas que de uma hora para outra perderam o emprego, ou de uma hora para outra deixaram de receber mesmo empregado e tiveram que fazer outra coisa da vida. Então a estabilidade ainda é questionável quando você é empregado. Agora, para mim, a estabilidade, você sendo um profissional liberal, você sendo um empreendedor, e aqui quando eu falo empreendedor, eu não estou falando abrir um negócio, é você empreender, você desenvolver alguma coisa por você mesmo. Seja trabalhando por conta como prestador de serviço, seja realmente abrindo uma empresa, seja tendo uma carreira paralela. Aqui é empreender no sentido mais amplo. Então empreender versus ser empregado, você não vai ter os dois amarrados. Não tem como você empreender e ter uma carteira assinada e ter um salário todo mês garantido. Não tem como. Assim como não tem como você ter algumas liberdades plenas como empregado. Por isso que eu digo, você precisa ponderar o que é melhor para você. O que você consegue sobreviver sem e o que você não abre mão. E o grau de intensidade de cada um desses fundamentos. Então, por exemplo, para mim é muito... Vou dar um exemplo aqui. Para mim é extremamente importante eu ter muita estabilidade. Eu não consigo sobreviver se meu salário ou meu rendimento cai 10%. Eu me sinto mal. A pessoa tem uma crença, ela tem uma ligação muito forte com aquilo. Dificilmente essa pessoa vai conseguir fazer uma transição para virar um empreendedor de uma maneira muito fácil. Ok? Ah, tem como driblar isso, Rodrigo? Se eu quiser muito, tem. Eu já também expliquei no outro vídeo que se você fizer um planejamento financeiro, se você controlar bem as suas finanças, é possível. Tá? Mas tem gente que não tem aquele sentimento muito forte, até passa mal se pensar em cair 10% num mês ou não receber um mês, porque ela não se programa, porque ela não sabe se programar. Então você vai questionar, tá bom, então eu vou olhar mais carreiras como empregado que vão me realizar. Outro ponto, eu quero muita autonomia, eu quero 100% de autonomia, eu quero fazer tudo do meu jeito, eu não quero ninguém dando pitaco, eu não quero ter que seguir um modelo, um padrão, eu quero criar tudo. Pode ser que você consiga isso como um empregado, como um funcionário, mas é complicado, eu acho que dá. Agora, como empreendedor você consegue? Sim, com certeza você consegue e, na verdade, você vai precisar fazer isso. Você vai precisar criar do zero, você vai precisar ser o líder de você mesmo como empreendedor. Você não vai ter ninguém acima de você falando o que você tem que fazer. E aí, mas eu quero extrema estabilidade e extrema autonomia? Já começa a complicar. Mas dá para trabalhar. Então eu falei, num comparativo dos dois lados da moeda de estabilidade e de autonomia. Autonomia também eu posso falar de flexibilidade. Falar, eu quero muita flexibilidade, eu quero ter os horários, eu quero trabalhar no horário que eu mais rendo, eu quero trabalhar num período mais curto num dia e compensar no outro. É mais difícil como você como empregado. Como autônomo, como empreendedor, com certeza você consegue. Entende? Então tudo é uma questão de você ponderar os 10 fundamentos que eu já citei no outro vídeo, o que é mais importante para você, o que faz mais sentido para você. E aí você vai atrás das carreiras que preenchem da maneira mais adequada para você, aqueles 10 fundamentos. Agora vamos olhar um outro fundamento comparando os dois, que é o que a gente chama de sentido, significado. E esse é muito interessante, porque é o que normalmente as pessoas mais buscam, e é sim o que normalmente, o que é mais certeiro você ser realizado é quando você está cumprindo, quando você enxerga significado no seu trabalho, quando você enxerga sentido, um sentido maior, e não simplesmente fazer uma coisa mecânica. Agora, tanto o empregado, uma pessoa que tem uma carreira como funcionário, como empregado, e uma pessoa que é um empreendedor, ele consegue ter
a questão do fundamento, do significado, da importância, do sentido, ou 0 ou 1000. Nos dois lados dá para ter. E é isso que é interessante. Eu vou pegar primeiro a parte do empreendedor, que todo mundo acha que o empreendedor sai para fazer aquilo que, nossa, para cumprir a missão, para cumprir algo relevante. Mas, gente, tem gente que empreende por necessidade. E aí, quando o cara empreende por necessidade, o cara vai, começa a vender um salgado, e aí ele começa a ganhar dinheiro, e aí ele vai e foca naquilo. Eu não sei se aquilo realmente tem muito significado para ele, tem muita relevância, mas ele é um empreendedor. E agora, olhando do lado do empregado, que todo mundo acha que a maioria dos trabalhos como empregado você não tem relevância nenhuma, você não tem sentido, não tem significado, não tem importância aquele trabalho. Qualquer um faz. E aí eu vou pegar um exemplo. Eu vou pegar um ramo por exemplo, de gás de cozinha. Aí a pessoa trabalha no planejamento, inclusive eu conheço uma pessoa que trabalhou muito tempo nessa área. E aí a pessoa fala, pô, mas a pessoa, qual que era o dia a dia dela? Mexer com planejamento, mexer com planilha, com compra, com A, com B, com C, com só coisa técnica e tal. E a pessoa vira e fala assim, mas não tem sentido, eu não consigo enxergar significado, importância. Então, se você olhar só a sua atividade, realmente você não vai enxergar muita coisa além do que você faz. Agora, se não existisse aquilo que você fizesse, se não existisse aquilo que aquela pessoa fizesse, dificultaria muita gente que precisa daquele produto receber, por exemplo. Se o planejamento não fosse bem feito, muitas pessoas ficariam sem o gás de cozinha. E gás de cozinha é basicamente extremamente importante. A pessoa precisa cozinhar, precisa comer em casa. Entende? Então sim, tem significado, tem importância, tem relevância aquilo. E a pessoa quando olha daquele jeito fala, poxa, eu ajudo muitas famílias do Brasil a ter o seu gás ali pronto para eles conseguirem fazer a janta deles. Para eles no final do ano, no Natal, que é uma época extremamente que consome muito gás de cozinha, que é um período extremamente alto de consumo, que não falte gás para aquele cara, porque aquele cara tenha um botijão extra ali, para o cara conseguir fazer a ceia dele. E você vem me falar para mim que não tem significado, não tem importância isso? Claro que tem. Basta você gostar das atividades e você enxergar qual que é a finalidade, qual que é a ponta daquilo que você faz. Um outro exemplo de uma pessoa que é empregado e que às vezes no dia a dia não enxerga importância, mas às vezes conversando a pessoa começa a abrir os olhos. Quem trabalha, por exemplo, no ramo têxtil. No ramo têxtil, a pessoa faz tecido, e aquele tecido de boa qualidade. Poxa, aquele tecido de boa qualidade, ele vai fazer o quê? Vai virar uma camiseta, vai virar uma malha, vai virar uma blusa. Pô, e vai ser vendido. Vai falar, mas aí só vai ajudar o dono da empresa. Tá, ajuda o dono da empresa. Então o trabalhador tá lá no seu dia a dia e ele não se importa muito com o dia a dia dele, se vai ter lucro ou não, se ele está sendo eficiente ou não, o cara que trabalha lá na malharia. Só que assim, quanto mais eficiente ele for, mais barato vai ser produzir aquele produto. Se é mais barato, mas aí o lucro fica com o dono da empresa. Pode ser que sim, a gente precisa aprender que a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente faz. A gente precisa focar naquilo que a gente controla. A gente não pode focar ou deixar nossas atitudes serem influenciadas por decisões de outros. Eu tenho que focar no que eu controlo. Se o outro controla do jeito dele, controla errado, aí é outra história. Mas primeiro de tudo eu preciso focar no que eu controlo. Então tá lá o operador, o trabalhador que trabalha naquela malharia, quanto mais eficiente ele for, mais barato aquele produto. Pensando numa lógica que eu penso assim, o dono da empresa vai conseguir vender mais barato, vai conseguir atender mais pessoas e ter produto de mais qualidade. Todo mundo sai ganhando. Do mesmo jeito, o dono vai ficar feliz, ele vai compensar melhor os seus funcionários. Então tem significado, é uma roda, a gente tem que enxergar essa relação de ganha-ganha. Então não é só porque, mas eu não gosto nada do que eu faço ali, eu odeio ficar vendo
roupa, ficar vendo malha. Ok, aí é outra história. Aí não é porque você não enxerga significado. E aí dá pra gente aplicar isso em todos os tipos de carreira como empregado, todos os tipos de trabalho. Ah, o ramo alimentício também, sabe? Ah, mas o que eu faço, trabalho numa fábrica de máquina. Eu falei, poxa, entendeu? Será que não tem significado? Será que você não consegue enxergar um significado naquilo? Um outro vídeo eu fiz também falando sobre como as empresas colocam ou querem dar o significado e importância tanto para elas se inserir no mercado e falar que elas não estão ali só para vender um produto ou serviço, quanto para os funcionários e os seus colaboradores entendam que é importante o trabalho que elas fazem. E isso sim faz a diferença na vida na carreira de um trabalhador. Então, você entende que dá para a gente enxergar significado e importância trabalhando como empregado, ao mesmo tempo que às vezes não dá para você enxergar, o cara tá ali, mas todo trabalho, toda carreira ele é importante, ele vai ter um significado. A diferença é que você, como empreendedor, você vai fazer o que você quiser. Você vai empreender no que você quiser. Então você vai procurar significado onde você quiser. Da minha opinião, se você estivesse nesse dilema, eu acho que você tem que sempre ponderar os fundamentos que fazem uma carreira realizadora, que fazem uma carreira gratificante, pondera os 10, vê qual que pesa mais para você e você decide qual que é melhor para você. A gente não tem o costume de analisar, sabe? E a gente tem muito costume só de comparar o que é melhor e eu esqueço de ver o que eu tenho de melhor, o que eu consigo ver melhor no que eu estou fazendo. Então,